Olá, sejam bem-vindos a mais um Observatório do Agro. Hoje a gente vai colocar a lupa sobre um assunto que, olha, mexeu bastante com o setor. Aquele programa do BNDES para liquidação de dívidas rurais. Isso mesmo, principalmente para quem foi duramente atingido por problemas climáticos, né? Exato. Parece uma luz no fim do túnel para muitos produtores, mas a pergunta que fica é: será que o caminho até essa luz é simples? Como funciona na prática? É uma iniciativa, sem dúvida, muito importante. Reconhece o impacto severo que eventos como secas, enchentes, geadas tiveram sobre a capacidade de pagamento de muita gente no campo. Com certeza. Mas, como toda política pública que tem critérios bem definidos, o acesso não é assim automático. Tem regras, exatamente. E para a gente entender esses detalhes todos, as regras, talvez alguns pulos do gato, nós mergulhamos fundo num guia prático muito bem feito, viu? Publicado pelo escritório Amaral e Melo Advogados Associados. Ah, sim. Do Leandro Amaral, sócio fundador. É um material excelente. Muito bom. Ele realmente destrincha o passo a passo, né? Sim, esse dia é uma ótima referência. Ele detalha bem o tal Programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais, que foi autorizado lá pelo Conselho Monetário Nacional e depois o BNDES especificou tudo numa circular, a SUPADIG número 103 de 2025. Certo. E o foco é muito claro. Oferecer condições especiais para liquidar dívidas de produtores que tiveram aquelas perdas recorrentes por causa do clima. Então, nossa missão aqui hoje, usando como base esse guia do Amaral e Melo, é entender quem realmente pode se beneficiar, quais são as barreiras de entrada e, talvez o mais importante, como se preparar para ter sucesso nessa solicitação. Vamos lá. Parece que o guia aponta para um sistema de filtros, é isso? Isso mesmo. O guia chama atenção porque eles chamam de um sistema de duplo filtro. Funciona assim. Primeiro, tem o filtro geográfico, depois, um filtro individual focado no produtor, na situação específica dele. Ok, vamos começar por esse filtro geográfico então. Parece que o CEP da propriedade rural é o primeiro grande divisor de águas aqui. É o ponto de partida, sim, indispensável. O município onde o empreendimento rural está localizado precisa obrigatoriamente constar numa lista oficial. Uma lista, onde... Divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A referência principal que o guia traz é a portaria SPM-MAPA, número 114 de 26 de setembro de 2025. Essa portaria, na prática, é a lista que define quais municípios estão, digamos, pré-aprovados para o programa. Entendi. Então, antes de qualquer coisa, o produtor tem que ir lá e confirmar. Minha cidade está nessa lista? Se não tiver, para essa linha específica, infelizmente não se aplica. É um critério eliminatório logo de cara. O guia do Amaral e Melo reforça bastante isso. Puxa. E o que levou o município a entrar nessa seleção? Foi só ter tido algum problema climático isolado? Não foi tão simples. O MAPA aplicou critérios técnicos bem rigorosos e cumulativos, atenção. Cumulativos? Como assim? Para entrar na lista, o município precisou, no período ali entre 2020 e 2024, ter duas coisas acontecendo. Primeiro, ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa do clima em pelo menos 2 anos diferentes. 2 anos com decreto oficial. Isso. E além disso, nesse mesmo período, ter registrado perdas de safra de no mínimo 20% em pelo menos 2 das 3 principais atividades agrícolas locais. E essa perda também precisou acontecer em 2 anos distintos. Nossa, então precisou comprovar tanto o decreto quanto a perda agrícola relevante e recorrente no município. É uma barra dupla. Exatamente. É a primeira grande barreira. Superada essa etapa, se o município está habilitado, aí sim a análise desce para o nível do produtor rural. Certo. Município na lista, primeiro filtro, ok. Agora a lupa vai para cima do produtor individualmente. E aqui, pelo que eu li no material do Amaral e Melo, a coisa parece ficar mais complexa, né? Especialmente na hora de provar o prejuízo. É isso, precisamente. A elegibilidade individual tem seus próprios requisitos. E a comprovação documental é onde muitos podem tropeçar se não estiverem bem preparados. E atenção,
O guia frisa bem que é preciso atender a todos os critérios e comprovar cada um deles. Não adianta cumprir só um ou dois. Entendi. E quais são esses critérios que o produtor individualmente precisa cumprir e provar? São basicamente 3 eixos principais. O primeiro, e talvez o mais central, é a comprovação da perda individual expressiva. Perda expressiva. Quanto? O produtor precisa apresentar um laudo técnico. Esse laudo tem que ser assinado por um profissional habilitado, um engenheiro agrônomo, por exemplo, que ateste uma perda de no mínimo 30% da produção que era esperada. 30%. É bastante coisa. É, sim. E não basta ter tido uma safra ruim isolada. Essa perda de 30% ou mais tem que ter ocorrido em pelo menos 2 safras, dentro daquele período que vai de 1º de julho de 2020 até 30 de junho de 2025. 2 safras com perda de 30% ou mais nesse período de 5 anos. Realmente é um impacto considerável. E imagino que comprovar isso formalmente com laudo não seja trivial. Qual o segundo critério? O segundo critério é demonstrar que essas perdas acumuladas geraram dificuldades financeiras reais. Ou seja, o produtor tem que conseguir evidenciar que as quebras de safra afetaram negativamente o fluxo de caixa do negócio. Ah, tá. Que comprometeram a capacidade dele de pagar as dívidas rurais. Basicamente, provar que não é falta de vontade de pagar, mas sim uma dificuldade concreta gerada pelo impacto climático na produção. Faz todo sentido. A perda na lavoura ou na pecuária impacta direto no bolso. E o terceiro ponto, sobre as dívidas em si. Qualquer dívida entra? Não, tem regras também. O terceiro critério define o perfil das dívidas que são elegíveis para esse programa. O crédito é para liquidar operações de crédito rural. Custeio, investimento. Isso pode ser custeio, investimento, ou mesmo cédulas de produto rural, as CPRs financeiras. Mas tem um ponto crucial aqui. Essas dívidas precisam ter sido contratadas originalmente até 30 de junho de 2024. Até metade de 2024. Exato. E tem mais um detalhe importante. Naquela data específica, 30 de junho de 2024, essas dívidas precisavam estar em dia, sem atrasos naquele momento. Ah, interessante isso. Então, contratadas até junho de 2024 e adimplentes naquela data. Mas e a situação delas hoje? Elas precisam estar em atraso agora para poderem ser incluídas no programa? Não necessariamente em atraso hoje. Elas precisam se enquadrar numa de 2 situações atuais. Ou elas estavam efetivamente em atraso na data de 5 de setembro de 2025. Certo. Ou mesmo que não estivessem em atraso nessa data de setembro, elas foram objeto de alguma renegociação anterior e agora possuem parcelas com vencimento previsto para acontecer entre 5 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2027. Perfeito. Ficou claro. Então, recapitulando. Município na lista do mapa, ok. Produtor com perdas comprovadas por laudo de 30% em 2 safras naquele período, ok. Fluxo de caixa comprovadamente impactado, ok. E dívidas dentro dessas regras de contratação, adimplência passada e situação atual, ok. Ufa! É um caminho, né? Bastante coisa. Agora, a gente chega no ponto que o Guia do Amaral e Melo dá um destaque enorme. A comprovação. Como é que monta um dossiê de provas que realmente convença o banco e o BNDES? Essa parece ser a parte mais delicada. Este é realmente o coração do processo para o produtor. O laudo técnico é a peça-chave, sem dúvida. Mas ele só tem valor se estiver muito bem fundamentado. Precisa de evidências concretas, como o guia bem aponta, um laudo só com assinatura, sem provas robustas por trás, não se sustenta. E aí que entra a tecnologia, imagino. Exatamente. A tecnologia surge aqui como uma grande aliada. Que tipo de ferramenta o guia sugere usar para fortalecer esse laudo? Fiquei curioso. Olha, o guia menciona várias possibilidades bem interessantes. Por exemplo, usar os sistemas de gestão rural, os ERPs rurais, sabe? Ah, sei. Eles guardam todo o histórico de custos de produção, a produtividade que era esperada versus a que foi realizada,
Isso já ajuda a quantificar a perda. Dados internos da fazenda. Isso. Outra ferramenta poderosa que eles citam são os drones com câmeras multiespectrais. Já ouviu falar? Já vi algo a respeito. Mapeiam a saúde da planta, né? Exato. Eles conseguem gerar mapas detalhados da lavoura, mostrando a extensão e a intensidade dos danos causados pelo clima, seja seca, excesso de chuva. Isso quantifica o prejuízo de forma visual e muito técnica. Nossa, isso deve dar um peso enorme para o laudo e para fazer a ligação direta da perda com o evento climático. Como provar que foi a seca e não outra coisa? Aí entram outros dados. O guia sugere usar informações de estações meteorológicas, podem ser da própria fazenda, se tiver, ou de institutos oficiais próximos. E também imagens de satélite. Satélite. Sim. Esses dados são fundamentais para estabelecer a correlação, o que a gente chama tecnicamente de nexo causal. Ou seja, provar que foi aquele evento climático específico, seca, geada, chuva excessiva, que causou a quebra de safra registrada. Entendi. Provar a causa e o efeito. Isso. E além disso, algo mais simples, mas que ajuda muito. Fotos georreferenciadas. Sabe aquelas fotos que já saem com a data e a localização GPS? Elas criam uma linha do tempo visual do impacto na propriedade. Ajuda a contar a história. Um verdadeiro arsenal tecnológico a favor do produtor. Mas, e a papelada tradicional? Notas fiscais, contratos, isso ainda é indispensável, certo? Com certeza absoluta. O Guia do Amaral e Melo é muito claro nisso. A tecnologia é um complemento valiosíssimo, ajuda demais, mas ela não substitui a organização documental rigorosa. E que documentos são esses essenciais? Bom, alguns são chave. O Livro Caixa Digital do Produtor Rural, o LCDPR, que para muitos já é obrigatório, e mostra a saúde financeira do negócio. As notas fiscais, tanto de compra de insumos quanto de venda da produção. Isso comprova o investimento feito e a receita que foi frustrada. Certo. Os próprios contratos das dívidas que o produtor quer liquidar com esse programa, apólices de seguro rural, se ele tiver contratado, e relatórios de acompanhamento agronômico, aqueles que o técnico faz durante a safra, que muitas vezes já registram os problemas climáticos e seus efeitos. Realmente é um trabalho minucioso de juntar todas essas peças. O guia traz uma frase que eu achei marcante sobre isso. Um laudo técnico robusto não é um custo, mas um investimento crucial que abre a porta para a reestruturação da sua dívida e protege seu patrimônio. Acho que resume bem o peso dessa etapa, né? Resume perfeitamente. A qualidade e a organização dessas provas podem ser sim o fator decisivo entre conseguir ou não o benefício. É um investimento de tempo e possivelmente de recursos na contratação do profissional para fazer o laudo, mas que pode, sem dúvida, valer muito a pena. Era então que o produtor conseguiu, passou pelos filtros do município e individual, montou esse dossiê de provas robusto, com laudo, tecnologia, documentos. Quais são as condições desse financiamento que o BNDES oferece? São realmente vantajosas, como parece? Olha, as condições financeiras que foram divulgadas são sim bastante atrativas, especialmente se a gente comparar com outras opções de renegociação ou com o custo de manter dívidas em atraso com multas e juros altos. E elas variam. Varia um pouco conforme o enquadramento do produtor. Para os agricultores familiares do Pronaf, o custo financeiro base é de 2% ao ano. 2%? Bem baixo. Muito bom. Para os médios produtores, aqueles do Pronamp, essa taxa base sobe um pouco, vai para 4% ao ano. E para os demais produtores rurais que não se encaixam nessas categorias, a taxa base é de 6% ao ano. Certo. 2, 4 ou 6% ao ano de taxa base. E em termos de prazo para pagar? Tem carência? O prazo total é bem interessante e é igual para todas as categorias. Até 9 anos para quitar o financiamento. 9 anos? É um prazo longo que ajuda a diluir o pagamento. E, além disso, tem um período de carência, que pode ser de até 1 ano. Durante essa carência, o produtor não precisa amortizar o principal da dívida, só paga os juros. Isso dá um fôlego inicial importante para ele se reorganizar. Parece bom mesmo. Mas essa taxa base que você mencionou, 2, 4 ou 6%,
É o custo final para o produtor ou tem algo mais embutido aí? Acho que li um alerta sobre isso no guia. Bem lembrado. É fundamental ter atenção a isso, sim. Sobre essas taxas base, ainda incidem duas remunerações adicionais. Ah, então não é só aquilo. Não, tem a remuneração do próprio BNDES, que é fixada em 1% ao ano, e tem a remuneração do agente financeiro, que é o banco ou a cooperativa de crédito onde o produtor vai contratar a operação. Essa remuneração do agente pode ser de até 3% ao ano. Entendi. Então, o custo efetivo total vai ser a taxa base 2, 4 ou 6%, mais 1% do BNDES, mais até 3% do banco. Exatamente. Mesmo somando tudo, a tendência é que ainda seja uma condição bem mais favorável do que as taxas normais de mercado para situações de dificuldade ou renegociação fora desse programa específico. Certo, ficou claro. Agora, vamos para a prática mesmo. O produtor se identificou com os critérios, ele acredita que tem as provas necessárias. O que ele faz? Qual o passo a passo, o roteiro de ação que o Guia do Amaral e Melo sugere? O guia propõe um roteiro bem objetivo, quase um checklist para não se perder. Ótimo. Primeiro passo, e não pode pular, verificar a lista do mapa, confirmar se o município onde está a propriedade está mesmo naquela portaria SPAMAPA número 11, 14, 20, 25, é o ponto de partida inegociável, como a gente já falou. Ok, checou a lista, o município está lá, e depois? Construir o dossiê de provas. Isso envolve contratar o profissional habilitado para fazer o laudo técnico e, principalmente, reunir todas as evidências, as tecnológicas que a gente comentou e as documentais. Organizar tudo de forma clara, lógica, fácil de entender. Montar a pasta completa. Exato. Terceiro passo, procurar o agente financeiro. Com esse dossiê completo e bem organizado em mãos, ir até o banco ou cooperativa onde ele já tem relacionamento ou onde estão as dívidas e manifestar formalmente o interesse em aderir ao programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais. Levar tudo prontinho para o banco analisar. Isso. E aí vem o quarto ponto que me pareceu super crítico quando eu li o guia. Os prazos. As datas limites são apertadas, não são? Apertadíssimas, e aqui o alerta do guia é máximo e a gente reforça. O agente financeiro, o banco ou a cooperativa tem um prazo final para protocolar o pedido do produtor lá junto ao BNDES. Esse prazo é 06 de fevereiro de 2026. 6 de fevereiro, nosso é logo ali. Pois é, e não para por aí. O contrato final, aquele que o produtor assina com o banco ou a cooperativa, precisa estar assinado e formalizado até o dia 10 de fevereiro de 2026. 4 dias depois. Exatamente. Considerando a complexidade que é montar um laudo técnico bem feito, reunir toda a documentação, fazer a análise pelo banco, é um prazo que exige muita agilidade e planejamento prévio. Não dá para deixar para a última hora. Quem pensar em começar a se organizar em janeiro de 2026 provavelmente vai perder o prazo. Nossa, realmente não há tempo a perder. Isso exige muita proatividade, tanto do produtor em preparar tudo, quanto do agente financeiro em analisar e dar andamento rápido. Bom, recapitulando toda a nossa análise aqui, que foi baseada nesse guia prático excelente do escritório Amaral e Melo, fica muito claro. É sim uma oportunidade concreta importante, mas cheia de detalhes, exigências e com um cronômetro correndo bem rápido. Sem dúvida alguma. A mensagem principal que o guia do Leandro Amaral e da equipe dele transmite, e que a gente pode resumir, é que existem duas chaves essenciais para destravar esse benefício. Como eles mesmos colocam de forma bem direta no material. A inclusão do seu município na lista do mapa e um laudo técnico irrefutável são as chaves que abrem a porta deste benefício. Perfeito, faltou uma chave. A porta continua fechada. Simples assim. E fica muito clara também a partir dessa análise a importância de ter a casa organizada, não é? Usar a tecnologia na gestão, manter a documentação em dia. Isso não serve só para conseguir esse programa específico, mas para a própria saúde e resiliência do negócio rural hoje em dia. Ainda mais com um clima cada vez mais imprevisível. Exatamente. A preparação para atender esses requisitos todos acaba sendo, de certa forma, um exercício de profissionalização da gestão. Você organiza seus dados, entende melhor seus custos, sua produção, seus riscos. E o guia faz um alerta muito pertinente nesse sentido.
a inação ou uma comprovação frágil resultam na perda de uma chance vital de reorganização financeira. Ou seja, não é só burocracia. De forma alguma. A preparação cuidadosa não é só cumprir tabela, é estratégia de sobrevivência e, quem sabe, de crescimento futuro. Uma análise profunda e eu acho muito útil que a gente conseguiu extrair desse guia prático de Amaral e Melo, advogados associados. Uma fonte realmente indispensável para quem busca entender as engrenagens desse programa do BNDES. Fica a dica aqui no Observatório do Agro. E talvez, para a gente fechar, fica uma provocação que essa análise toda do guia suscita, né? Para além da questão de conseguir ou não conseguir essa linha de crédito específica, o que o processo em si ensina ao produtor? Como assim? Toda essa exigência de documentação detalhada, de uso de dados de tecnologia para comprovar perdas, de fazer uma análise financeira mais aprofundada da propriedade, será que todo esse esforço, essa necessidade de organização, não funciona também como impulso, talvez até um pouco forçado, para uma gestão agrícola mais resiliente, mais baseada em dados, mais preparada para lidar com essas incertezas climáticas que, vamos ser sinceros, vieram para ficar? Excelente ponto para nossa reflexão final. Como essa necessidade de se organizar para buscar um benefício agora pode, na verdade, fortalecer a gestão da propriedade lá na frente, no longo prazo. Fique essa pergunta no ar para todo mundo pensar. Esperamos que esta nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco o caminho. Esperamos que sim. Continue com a gente aqui no Observatório do Agro para mais análises e discussões sobre o setor. Até a próxima!